Olá pessoal, eu sou a Yasmin, estudante de Ciências Biológicas da Universidade Católica de Brasília e orientada pela doutora Helga Corrêa Wiederrecker, nós desenvolvemos o trabalho Tertofauna como indicador de recuperação de áreas degradadas. A recuperação na parte da antiga rota ferroviária foi o suficiente para o retorno dos lagartos? Nosso projeto, então, visa monitorar a fauna de lagartos de uma área recuperada no Distrito Federal para saber se a restauração no lugar favoreceu ao retorno de espécies nativas de lagartos para o local. Os lagartos eles são considerados bons indicadores da condição local. Boa parte das espécies possui uma área de vida e locomoção limitadas e são dependentes de condições ambientais para encontrar alimento, abrigo e principalmente para manutenção corporal da temperatura. Nossa área de estudo foi a antiga rodoferroviária de Brasília. Nós contamos com uma área de cerrado e 2 áreas de restauração, cada uma com 5 pontos amostrais, onde nós amostramos com a ajuda de armadilha de queda pitwin em formato de Y. Os animais capturados foram medidos, pesados e marcados para eventuais recapturas e toda a análise de dados foi feita utilizando o programa R. Foram realizadas, então, 31 capturas, sendo 7 espécies na área de cerrado nativo e uma espécie em uma das áreas revegetadas. O único ponto da restauração que apresentou a captura se localizou na borda da parcela, próximo às estradas. Esse foi o resultado do cluster da distância geográfica entre os pontos, mostrando a proximidade e a distância entre esses pontos. Cerrado próximo à restauração 1 bem próxima à restauração 2. Esse foi o resultado do cluster de distância ecológica. Os resultados observados nos clusters, a partir da distância geográfica e da composição, permite representar a proximidade entre elas geograficamente e também demonstrar a presença das mesmas espécies entre eles. Comparando as duas topografias, é possível a gente perceber que um dos pontos da área restaurada se encontra próxima às de cerrado nativo. Este foi o ponto que a gente registrou a presença de lagartos. O teste de Mentel rejeitou a hipótese nula de que não há correlação entre as matrizes de distância ecológica e geográfica. Isso significa, então, que pontos mais próximos possuem a composição de espécies mais similar. Mesmo contando com o dobro de esforço amostral, as capturas nas áreas recuperadas foram menores em relação ao número de indivíduos e também ao número de espécies, o que revela para a gente, então, que ter vegetação não significa ter uma fauna presente. Bom, a explicação para isso é a dependência dos lagartos em relação à estrutura de vegetação do ambiente, especialmente para áreas de cerrado. Bom, com isso, a captura pode não ser devido às características da área revegetada, que se trata de uma formação florestal com um dorsal contínuo, mas ser uma consequência de um efeito de borda. A correlação significativa entre a distância geográfica e ecológica representa que a maioria das espécies nativas não retornaram até o momento para as áreas de restauração. Na nossa conclusão, então, nós podemos constatar que as práticas de restauração aplicadas na área até o presente momento não foram o suficientes para populações de lagartos se restabelecerem nas áreas antes que eram degradadas. Esse resultado, então, ele levanta questionamentos sobre o tipo de plantio e as espécies que foram utilizadas nessa restauração. Entretanto, a restauração ela foi efetiva para a recuperação do ecossistema de uma forma geral, onde podemos observar o restabelecimento de vegetação e também de outras espécies, como aves, insetos, mamíferos, sendo incorreto falar que essa intervenção falhou. Além disso, a pobreza na fauna de lagartos mostra que o ambiente ainda não se encontra propício para esses animais, o que traz uma importante informação para intervenções futuras da mesma espécie. Essas foram as principais referências bibliográficas que eu utilizei. Agradeço muito e até mais!